Queridos, nós estamos num assunto, começamos semana passada, foi isso, né? Eu me arrependo, Senhor. Antes de eu querer gerar arrependimento em alguém, eu preciso me arrepender. Me arrepender pelos meus pecados, assim como Neemias, no capítulo 1 de Neemias, que pediu pecado pelos seus pais, que pediu pecado pela nação de Israel, pediu pecado pelos filhos de Israel, pediu pecado por Jerusalém, e não só pediu perdão, né? Ele não pediu perdão pelo pecado, ele não só pediu perdão pelo pecado, mas como ele arregaçou as mangas e foi lá ajudar a reconstruir. Então, o objetivo desses dias que eu entendo que o Senhor tem mexido em nossos corações, através de toda a dificuldade que a humanidade tem vivido, é justamente gerar em nós um coração grato, um coração arrependido e um coração que mede, né, que ande na medida de Deus. Então, nós fizemos uma série com 5 mensagens, que era a cura da fé. Talvez alguns de nós precisávamos ser curados na fé. A gente usa a fé para curar, mas às vezes a fé não está curada, a gente não consegue ser curado emocionalmente. E agora eu queria gastar uns dias com vocês para falar disso. Falar de eu me arrependo, Senhor. Arrependimento, porque mas pastor, eu peço perdão, mas a Bíblia não está falando para pedir perdão, porque a pessoa pode pedir perdão sem se arrepender. O arrependimento, o que é que ele faz? Ele faz uma mudança de paradigma, ele faz uma mudança de atitude, ou seja, uma pessoa que se arrepende. Por isso que Jesus disse para a mulher: eu não te condeno, mas ele diz: mas vai e não peques mais. Ele diz para ela: eu não te condeno, mas agora você tem que tomar uma atitude diferente dessa que te trouxe até aqui para ser apedrejada por esses homens. Então vai e não peques mais. Então Deus está disposto a te perdoar sempre. Mas, irmãos, até quando nós vamos viver só na misericórdia? Nós precisamos viver no propósito, amém? Nós precisamos entrar no propósito de Deus. Então, queridos, uma coisa tem estado no nosso coração, que Deus tem os seus filhos. Você já ouviu falar, a Bíblia, por exemplo, falar da dupla bênção? Salmo 61 e versículo 7 diz assim, que no lugar da vergonha nós teríamos dupla bênção, ou porção dupla, ou dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. O que eu traduzo por dupla honra? Eu quero entender que dupla honra é um homem abençoado por Deus, que entra no propósito que Deus tem para ele. Porque muitas pessoas são abençoadas por Deus, mas andam fora do propósito de Deus. E um homem, para mim, que vive numa dupla honra, ele não só é abençoado por Deus, como ele anda no propósito que é abençoado por Deus. Ele tem um propósito que é abençoado. Um homem abençoado vivendo dentro de um propósito abençoado. A agenda de Deus, irmãos, é ela que nos desenvolve. Jezabel, ela deu 24 horas para Elias. Ela disse: amanhã, né, se eu não fizer com você o mesmo. Ela deu 24 horas para Elias, mas Elias estava numa jornada com Deus, numa longa jornada. Por isso que o anjo disse: come e bebe, né? E a Bíblia diz que ele comeu com aquela comida e caminhou mais 40 dias. Deus tem uma jornada para você. Você não vive na agenda da pandemia, você não vive na agenda do vírus, você não vive na agenda das maldições, você não vive na agenda das doenças. Essa pandemia, ela pode ter mexido na rotina, ela pode ter mexido no avanço, ela pode ter mexido em alguns propósitos que nós tínhamos, mas a agenda de Deus, ela não mexeu, não. Amém? Porque o diabo não tem poder de parar o que Deus faz. A agenda de Deus, o cenário que Deus tem, ele está ali, ele está montado, está formado, né? Então nós precisamos entender a agenda de Deus. Não é essa pandemia que me dita a agenda de como que nós vamos viver daqui por diante. Não, você pode botar máscara, você pode botar álcool nas suas mãos, mas você tem uma agenda para cumprir, a agenda que Deus tem para você. Amém? Tem um propósito que não acabou por causa da máscara, que não acabou porque a igreja, os templos fecharam. Os templos fecharam, mas nós fomos para dentro da nossa casa, pegamos a Bíblia, sentamos com nossos filhos ao redor da mesa, e estamos chapando toda semana, irmãos. Estamos aprendendo toda semana. Talvez os meus filhos nunca me tiveram tão presente como pastor de casa.
como estão tendo agora. Então, nada disso mexeu na agenda de Deus, amém? Nada disso. Louvado seja Deus. Só que nós vivemos hoje numa geração que quer resposta. Todo mundo quer resposta. Por que que o meu marido me abandonou? Por que que minha esposa foi embora? Por que que eu perdi o emprego se eu sou dizimista? Por que que eu fiquei doente se eu não faço mal para ninguém? Por que que eu, por quê? É uma geração atrás de respostas. E é perigoso se você não tem respostas para elas. Às vezes a gente, no calor da emoção, acaba criando respostas. E é muito perigoso. Então, há uma geração que busca respostas. Existem perguntas que merecem respostas. Existem perguntas que merecem explicações. Mas existem perguntas que é silêncio total. Você não tem que falar. Você tem que ficar quieto. Por quê? Porque Deus está gerando algo na gente. Deus está gerando arrependimento em nosso coração. Amém? Eu queria ler com você. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Estamos na segunda mensagem desse tema, falando sobre eu me arrependo, Senhor. Falando para mim. Quando eu pregar aqui as Escrituras, não pense em mais ninguém a não ser você nesses dias. Amém? Como assim, pastor? A palavra de Deus, irmãos, ela é para causar um rio de água viva dentro de mim. Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele disse: quem bebe da água que eu dou, do seu interior fluirá rios de água viva. Amém? Não adianta você querer dar água para os outros se não nasceu um rio de água viva aí dentro primeiro. Então a palavra de Deus, ela confronta você primeiro, ela expõe você primeiro, amém? Ela arregaça com você primeiro, depois então nós estamos habilitados por Deus para fazer algo pelos outros. Eu sempre digo uma frase aqui, que a gente só pode e só deve pregar aonde a gente já foi pregado. É muito importante a gente pensar nisso, porque nós precisamos ter legalidade para ajudar as pessoas. Uma coisa é você falar de um amor que está escrito, outra coisa é você falar de um amor que você experimentou. Se torna mais eficaz, né? Então nós vivemos numa geração onde só tem lugar para eficiência. Qual é a diferença do eficiente e do eficaz? É que o eficiente, ele faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Há uma diferença. Então nós vivemos uma geração da eficiência, que só tem lugar para eficiência, só tem lugar para quem planejou a sua vida. Você senta com uma pessoa num avião, você anda 1 hora do lado dela, você sabe tudo da vida dela, e quando você está descendo aqui, você pergunta: como é seu nome? Porque hoje o que as pessoas fazem é mais importante do que elas são. E é muito perigoso eu me tornar alguém fora do padrão de Deus por aquilo que eu faço. Porque se o que eu faço não está transformando eu numa pessoa melhor, então certamente eu não estou fazendo algo para Deus. Certamente, porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. E às vezes Deus teve que parar o funcionamento para a gente ter um choque de realidade com a nossa identidade. Quem eu sou? Por que Deus me fez? Por que Deus me criou? Qual o propósito da minha vida? Crescer, estudar, me formar, casar, ter filhos, morrer? O que mais? Qual o propósito? Então existem perguntas que você não tem que dar se você não tem respostas. Mas as respostas estão em Deus. Porque o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Deus não vai deixar você à deriva. Deus não vai soltar você no caminho. Amém? Todas as coisas, elas estão patentes aos seus olhos, e não há ninguém sem resposta diante de Deus. E se Ele não está respondendo, fica quieto, fica tranquilo. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 11. Nós vamos parar um pouquinho aqui sobre morte e ressurreição de Lázaro.
Glória a Jesus. Oh Espírito Santo, que enquanto eu estiver falando a tua palavra, Jesus, nosso coração fique pesado de angústia, de angústias de arrependimento. Que sejamos movidos por arrependimento, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por tudo que eu fiz, por tudo que eu sou, até por aquilo que eu vivo. Se tem algo em mim, Senhor, que é inútil para você, eu me arrependo disso, Pai. João capítulo 11, versículo 41 diz assim: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia, aleluia. Irmãos, o Evangelho é para gerar maturidade na gente. Maturidade é diferente de liberdade. Liberdade, às vezes na liberdade eu falo, eu sou livre, aí eu falo o que dá na telha. Mas na maturidade eu falo o que é necessário, o que é preciso. Então muitas vezes a gente traduz a liberdade e vivemos uma vida livre sem maturidade, sem estar conduzida pelo Senhor. Então, esse texto de João capítulo 11, para mim ele é muito sério, porque Jesus espera o cara morrer. Chega a notícia que Lázaro estava doente, ele faz de propósito, ele espera Lázaro morrer. Se você ler o capítulo 11, no comecinho, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmã agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer: Jesus, Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Senhor, olha que palavra, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Ou seja, sabe aquele homem que o Senhor ama? Está doente, porque você não vem aqui curá-lo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro, porém quando ouviu que Lázaro adoeceu, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judeia. Ele fez ou não fez de propósito? Tem coisas que Jesus tem que esperar morrer, irmãos, para poder tratar. Tem coisa no nosso meio que Deus precisa deixar morrer para poder tratar, para poder ressuscitar. Tem coisa que a gente quer ir dando jeitinho no caminho, aí o Senhor tem que deixar morrer para poder ressuscitar. Agora, que sentido tem você ressuscitar um homem que ia morrer depois? Porque tudo que Jesus fez enquanto esteve na terra estava apontando para a sua volta. Porque na sua volta pessoas vão ressuscitar, túmulos vão abrir e pessoas vão ressuscitar, e quem tiver morto vai ressuscitar primeiro, diz a Bíblia. Então, se você nasceu 2 vezes, se você nasceu do ventre da sua mãe e nasceu em Jesus Cristo, é uma nova criatura. Quem nasceu 2 vezes morre uma só, mas quem nasceu uma vez morre 2. Morre na sua morte carne e morre na morte eterna. Então, querido, Deus não perdeu o controle do mundo. Nós precisamos entender o plano original para o mundo, porque se você não entende o fim das coisas, você
você não aprende a lidar com esses dias. Por isso que é tão importante você estudar os finais dos tempos. Por isso que é tão importante você estudar os últimos dias. Porque a forma que você espera os últimos dias determina como você vive agora. Vivemos numa geração confusa, sem propósito, sem destino, perdida. Por quê? Porque não conhece sobre a volta de Cristo. E o livro que nos amedronta tanto, chamado Apocalipse, que nada mais é do que a revelação, deveria ser claro para a gente, para os nossos filhos. Imagina. Então, quando você lê Apocalipse, quando você lê Mateus 24, que diz que virão falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, que virão, o engano se multiplicará, a ciência se multiplicará, vai haver terremotos, vai haver maremotos, vai haver guerra. E ele diz: fica tranquilo, ainda não é o fim. Você fica: não, mas já acabei, já morri só de ouvir. Porque é pânico, gera pânico na gente em vez de gerar esperança. Por quê? Porque se esperamos de Cristo só dessa vida, ó miserável homem que somos. Se esperamos de Jesus só nessa vida. Mas Jesus disse uma coisa ao contrário para os seus discípulos, quando Pedro lhe perguntou: e nós que deixamos tudo para te seguir? Ele disse: aquele que deixou tudo para me seguir vai receber 100 vezes mais nessa vida e na que há de vir. Então a bênção, ela está na renúncia ou está na conquista? Está na renúncia, não está na conquista. Amém, irmãos? É que nós tiramos do nosso púlpito a consciência de mártires. A consciência dos nossos púlpitos de pregações é uma consciência de conquista, de promoção. Então eu venho aqui testemunhar o carro que eu ganhei porque Deus me abençoou. Eu venho testemunhar a casa que Deus me deu porque eu orei e Deus me abençoou. Então nós vamos sutilmente, assim, sem perceber, nós vamos promovendo, fazendo dos nossos púlpitos um lugar de conquista e de promoções. Quando Jesus disse que eu teria sofrimentos, aflições, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós não preparamos a igreja para um arrependimento, preparamos a igreja para conquistar. E quando eu não conquisto, e eu sento do lado de alguém que está conquistando, eu digo: por que Deus abençoa ele? Deus tem filhos preferidos. E a noção que eu tenho da mensagem da cruz é que parece que Deus tem filhos que Ele ama mais, e por isso Ele dá mais dinheiro para eles, Ele dá mais condição para eles. Não! As exigências de Deus são para os íntimos. Aleluia! Se Deus está exigindo algo de você, é porque você é íntimo, você pode fazer. Deus não pediria uma coisa que você não possa fazer. Ele conhece as nossas estruturas. Ele esperou Lázaro morrer para depois chegar lá. Foi contra tudo e foi contra todos, foi contra a lei da natureza. Porque ele esperou 2 dias, disseram: olha, Lázaro está morrendo, o senhor não vai fazer nada. Não, vamos ficar por aqui, né? 2 dias depois ele disse: gente, vamos voltar. Aí os discípulos dizem assim para ele, assim, versículo 8 de João 11: disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Ou seja, o senhor vai pisar onde eles querem matar o senhor? Filho de Deus não corre da praga, ele corre para dentro da praga. Se você estudar sobre o calvinismo, sobre a peste bubônica, a peste espanhola, em 1600, 1400, de 1400 a 1600, quantas pestes houve no mundo? Quando todo mundo deixava a Europa com medo das pestes, os calvinistas entravam para dentro dela. Entrar tem que ser para dentro. Eles entravam nela.
E todo mundo fugia delas e eles entravam. Paulo tomava um pau de uma cidade, arrastava ele para fora, apedrejava. Paulo acordava, limpava o sangue, vamos entrar de novo. Mas você apanhou lá, não, mas é lá que está o mistério. Se nesse território tem guerra, é aí que está a unção. Deus disse: eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mana mel. Mas lá tem gigante, tem os jebuseus, os heteus, os filisteus, é tudo eus, que vocês vão ter que derrubar. Se você não é confrontado, afrontado, então você está pisando em lugar seguro. Se você está sendo confrontado, então saiba de uma coisa: é o lugar da promessa. Como é que eu sei que eu estou no lugar da promessa? Porque tem combate, tem afronta, tem combate, tem afronta, tem desafios. Esse é a garantia que eu tenho. Jesus deixa o cara morrer e diz: vamos voltar. Daí os discípulos deles: Senhor, o povo quer matar o Senhor lá, o Senhor quer ir? Ele diz: quer. E se você, não, é lindo demais, porque se você ver o versículo 16, o Tomé diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para lá para morrer com ele? Deixa ele sozinho. O que a gente vai fazer lá? Você quer morrer, deixa ele ir. Tem uns filmes que eu gosto de assistir, irmão. Aquele filme do Rei Arthur, já viu? Quando os caras todos já estão com a herança na mão para ir embora, o decreto de liberdade, e o Rei Arthur fica sozinho no castelo, em cima do cavalo. Você viu aquele filme, Beto? Viu? É emocionante. Eu chorei. Eu choro por filme. Já chorei por novela também, nas antigas. E o Rei Arthur fica sozinho, e os quatro vão andando, e os cavalos começam até os cavalos querem voltar, irmão, né? E de repente um olha para o outro, e o rei está lá sozinho. Para a guerra eles voltam, e a volta custou caro, porque 2 daqueles morreram. Aquele filme, eu gosto disso. Eu gosto de aliança, eu gosto de gente aliada, eu gosto de ver grupo, eu gosto de ver gente morrendo por uma causa, se desgastando como uma vela acesa. Para manter acesa, vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, mas está iluminando o ambiente. Ah, querido, talvez você chega no fim da vida dizendo assim: cara, não conquistei nada, não consegui nada. Ah, mas quantas velas apagadas acenderam com a sua luz. Quantas pessoas foram iluminadas porque você resolveu se desgastar por isso. Quantas vezes, ai de mim, Paulo dizia, se não pregar o evangelho. Ai de mim, Paulo dizia, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava dizendo que eu estou parindo, vai doer, mas eu estou parindo, eu estou gerando algo que vai doer. Quem transformou a mensagem da cruz? Ah, mas é boas novas. Boas novas é dizer, ele morreu por vós e você vai ter que morrer por ele. Ele disse, eu entreguei a minha vida por vós e vós sois meus discípulos se fizerdes o mesmo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas depois disso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é cristianismo. Boas novas é ele ressuscitou e
vai voltar. Aleluia. Não, você olha para o texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas você vê os discípulos atrás de Jesus murmurando. Viram tantos milagres, Jesus está voltando. Irmão, se você anda num ambiente, num cenário de milagres, você não tem que falar mais nada, só assiste. Os discípulos vinham atrás de Jesus murmurando. Quando chegou, Marta se posta no chão e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus lá no passado. Ela diz: o Senhor chegou tarde. Aí Jesus dá uma palavra. Ela diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí agora ela joga Jesus lá no futuro. Ela diz: eu sei, no último dia. Por que a gente tem dificuldade de lidar com Jesus hoje? A gente está sempre lendo a Bíblia pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer. Por que a gente tem dificuldade de aplicar essa palavra no dia de hoje? A gente está sempre levando ela ao passado e ao futuro. Marta disse: se tu estivesses, meu irmão não teria morrido. Passado. Ele disse: vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, no futuro, no último dia. Ele disse: não, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Eu estou aqui agora. É agora que você precisa crer que eu estou junto. Mas eu orei e não aconteceu. Você acha que só porque não aconteceu, Deus deixou de ser Deus? E a soberania de Deus, que não te dá o que você pede, mas te dá o que você precisa, e o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois? E a soberania de Deus, daqueles 3 homens da fornalha de fogo, que disseram a Nabucodonosor: rei, saibas tu que se o Deus que nós servimos é poderoso para entrar nessa fornalha e nos tirar daí. Mas se isso ainda não acontecer, eu gosto dessa parte, é a parte que eu mais gosto. É a parte que você tem que contar com a soberania, não com o milagre. Porque a igreja quer sempre contar com o milagre. Quando o milagre não acontece, ela esquece que Deus é soberano. E ela vai esmorecendo na fé, vai perdendo a fé, vai perdendo o amor e vai perdendo a esperança nas probabilidades. Por quê? Porque eu orei e não aconteceu. Deus, pronto, eu não oro mais. Por quantas pessoas que eu já orei morreram, mas eu já orei por alguns que voltaram. Eles disseram: Senhor, Nabucodonosor, saibas tu que nós não vamos se prostrar para essa estátua, não. Deus é poderoso para entrar aí dentro e nos tirar da fornalha. Mas se isso ainda não acontecer, ou seja, se a gente morrer queimado, saibas tu que não nos prostraremos a outro Deus. Isso é convicção de fé. É você dizer para o diabo: diabo, com doença ou sem doença. É quando você casou. Quem casou aqui já? Foi não. E disse: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na enfermidade, ou na prosperidade ou na adversidade. Quem já fez isso? Aquilo ali é convicção. É uma fé na convicção. É uma fé na soberania. Não é a fé no milagre. É a fé na soberania de Deus. Que o que Deus faz é maior do que aquilo que você deseja. Isso é soberania. Nós temos uma fé no milagre, nós precisamos ter uma fé na soberania. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou sair hoje para achar um emprego, e se não tiver, eu vou continuar acreditando em Deus. Eu vou orar para que o homem seja curado, a mulher seja curada. Mas se não tiver, ainda assim sabe disso. Quando nós começamos no ministério, foram me buscar na rádio, aqui na Rádio Nova Dimensão, 1998, tinha um programa de rádio aqui, Manhã com Deus, das 8 às 10. Nós orávamos 40 minutos, lembra disso? Foram me buscar para orar pelo homem. E eu fui. Montei na bicicleta e fui. Fui na garupa da bicicleta. Cheguei lá, tinha um homem, ele estava morrendo, irmãos, numa cama, um senhor.
Eles botaram uma vela na mão dele acesa, todo mundo na casa chorando, e eu entrei. Imagina a cena. Eu entrei, disse: Jesus, tu és o dono da vida. Aí ela disse: a gente já fez de tudo. Eu disse: não, mas Jesus tem uma obra na vida dele. Eu disse: sai todo mundo. Tem hora que você tem que mandar sair todo mundo por causa da incredulidade. E eu sentei na cama, tirei a vela da mão dele com muito cuidado, apaguei a vela e dei um soco no peito dele. Eu dei um soco. Jesus falou: dá um soco no peito dele, diante de Deus. Eu fiz assim: em nome do Senhor Jesus, seu Antônio, bem! O seu Antônio fez assim: e aí fechou os olhos de novo. Eu orei e saí do quarto. Era aquele quarto com cortininha. Quando eu saí do quarto, o seu Antônio veio em pé atrás de mim. Eu saí para o quarto e saí para falar com a família. Disse: queridos, continue acreditando em Deus. A mulher: o seu Antônio estava de pé atrás de mim. Eu disse: seu Antônio, nem eu acreditei muito, mas eu fiz o que meu pai mandou. Quem faz a obra é o meu Deus, eu só obedeço. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Amém. Quem aqui acredita que Deus pode ressuscitar um morto? Quem aqui já foi no velório orar por um? Nós não temos problema de fé, nós temos problema de coragem. Nós não temos a coragem de fazer o que a Bíblia diz que pode acontecer, porque nós temos reputação para guardar, temos medo dela, de ser exposto. Não, irmão, crente que acredita no sobrenatural não tem mais reputação. Sabe o que faz de você uma pessoa sem reputação? É acreditar que um peixe engoliu um homem e vomitou ele 3 dias depois. É acreditar que um cara com um cajado na mão abriu um mar no meio. É acreditar que 5.000 pessoas podem comer de um pedaço de pão e de um pedaço de peixe. É isso que faz de você alguém para viver para o resto da vida sem reputação. Mas nós estamos preocupados demais com o que os outros vão achar. Já pensou? Imagina se eu chego no velório e oro e não acontece nada, minha cara como é que fica? Você tem que ser um crente sem vergonha, no bom sentido. Um crente sem vergonha de fazer o que a Bíblia diz que pode acontecer. Mas pode acontecer como pode não acontecer. Mas eu faço. Eu estou nem aí. Você prefere ser chamado de herege ou de religioso? Eu prefiro de herege. Eu prefiro de herege. Eu prefiro. Você prefere ouvir o que as pessoas dizem a seu respeito ou o que Deus disse a seu respeito? O que é que você prefere? Hein? O Jesus que você serve, o seu modelo de vida, estava pendurado numa cruz, pedindo perdão pelas pessoas que estavam cuspindo nele, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ei, dá um glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus! O Estevão, que estava morrendo apedrejado, estava de joelhos pedindo perdão por aqueles que estavam matando ele. Ele dizia: Pai, perdoa-os, não impute sobre eles esse pecado. Crente, acabou sua vida, filhinho. Você não tem mais vida. Você quer mesmo servir a Deus do jeito que a Bíblia quer? Você quer mesmo? Você que está afim mesmo? Quem está afim mesmo? Quem não está na igreja só fazendo uma campanha para melhorar de vida?
Você quer piorar a sua vida? Pastor, mas ora, abençoa a minha vida. Como é que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Ele disse: se você não perder sua vida por amor de mim, você não é digno de mim. Como é que você quer que eu vou abençoar a tua vida quando Deus quer que você perca? Eu posso sim liberar palavras sobre você. Agora é você que decide se você quer viver isso ou não. Deus não tem bênção para um e maldição para os outros, irmãos. Deus tem bênção para todos. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam te abençoar, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não está separado de nós. Deus não está em distanciamento social. Eu até acredito que esse distanciamento é para passar menos tempo com as pessoas e mais tempo com Ele. Eu espero que esteja certo. Os discípulos vinham atrás murmurando. Marta se prostra na frente, joga ele no passado ou no futuro. No passado ou no futuro, mas não consegue ver ele naquele momento. Aí vem Maria. A Maria não, a Maria tem legalidade porque ela é adoradora. Todas as 3 vezes que a Maria aparece na Bíblia, ela aparece de joelhos aos pés de Jesus. Mas ela fala a mesma coisa que Marta: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí tem uns discípulos, tem uns fariseus lá no velório, já está no 4º dia, mas eles estão lá, porque depois do 4º dia que se considera mesmo que está morto mesmo, mortinho. E aí tem gente lá murmurando, dizendo: se ele fosse amigo, ele estaria aqui no dia que ele ficou doente, não agora. E aí Jesus chama alguém e diz: tire a pedra. Às vezes, irmãos, escute, andar no sobrenatural, ouvir a Deus, às vezes você se torna meio alienado em alguns ambientes. Amém? Quando você se sentir assim, você não tem que falar, você tem que ficar quietinho. Quietinho. Porque a sua amizade com Jesus não está por causa da sua espiritualidade, porque você é espiritual, Até eu tenho dificuldade com pessoas que querem mostrar suas espiritualidades sem mostrar a sua humanidade. A sua humanidade que precisa ser transformada, porque o espírito está pronto. A carne é que é fraca. Quem é que tem que ser tratado? É o espírito ou a carne? É a carne. Então, mostre a sua humanidade. Na sua adoração extravagante, quando nós aqui, o meu acontece muito isso. Nós somos tudo chapados, a gente pula, dança, canta e gira com a bandeira, né? E corre, toca chofar, e somos julgados por isso, né? Você viu as irmãs, tem as irmãs aqui que dançam, e, né? Pastor que faz balé. Tem pastor que faz balé? Não tem? Você podia fazer balé, né, Israel? Então a gente é extravagante em tudo que a gente faz para Deus, dança e tal, e eu gosto, eu deixo à vontade, irmãos. Eu deixo à vontade. Por quê? Porque quem sou eu para tocar nas pessoas que estão adorando a Deus? Desde que isso não atrapalhe o culto. Porque o culto tem que ter ordem. Nós somos tudo assim, lá em casa, nós somos assim. Nós pulamos dançando. Você vai na minha casa, tem uma televisão ligada na música no meu quarto. Aí passa a ter no quarto de oração, na sala, no celular. Às vezes a gente quer um pouco, eu disse: amor, desliga um pouco, vamos ficar só nós aqui. Tem um monte de gente lá em casa cantando. É assim, a nossa vida é essa. E dança, e corre, sai do quarto para a cozinha correndo. Eu te agradeço, Deus, por se portar em mim, dando pela fé. E pulamos e dançamos. Nós somos assim. E vai ser sempre assim. Eu quero ser um velhinho chapado, irmão. Chapado por Jesus. E ninguém vai dizer para mim: isso é carne. Isso é problema seu. Cala sua boca, deixa eu dançar.
Deixa eu dançar. Quem é muito perdoado, muito ama. E se é da carne, eu estou dando ordem para ela, porque o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Amém? Se é carne, mas está dançando na carne. Você já viu alguém dançar sem carne? Quem dança sem carne é fantasma, meu amigo. Mas está. Esse choro é na carne. Mas todo mundo está. Lágrima é na carne. Ninguém dança sem carne, Rosita. Você dança na carne, eu já percebi. Você também dança na carne. Mas tudo a carne. O salmista diz assim: dai ao Senhor honra e glória, dai ao Senhor força. Como é que você dá a sua força para Deus? E gastando ela. Amém? Você dá a sua força lá na academia? Não dá? Dá a sua força para Deus. Não vai ter músculo assim, mas o seu espírito vai ser restaurado, renovado, vai ser alegre. Mas o problema é que tem gente que não dança. Tem gente que dança. Aí quando pega o microfone diz: vocês estão muito frios, vocês não dançam. Fica quieto, dança você. Deixa o outro quieto. Ele gosta de ficar ali. Deixa. Por que a gente tem mania de achar que as manifestações são da carne, são da alma? Aquilo ali é carne, aquilo ali é alma. Para de julgar todo mundo, gente. Fica quieto, vai cuidar da sua vida. Se eu te der um gato, você cuida das 7 vidas dele e deixa a minha em paz? Por que a gente só se sente feliz mostrando o defeito dos outros? Isso é um pecado nosso, irmão, da natureza do ser humano. Para mostrar a sua grandeza, tem que mostrar a fraqueza de alguém. Por que a gente não expõe a nossa fraqueza? Porque se é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É ou não é? Diga ao fraco: eu sou forte. Então, Jesus chega naquele ambiente hostil. Discípulos incrédulos. 2 irmãs que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Pessoas que estavam no velório criticando o amor de Jesus. Se ele amasse o seu amigo, se fosse amigo mesmo, estava aqui. Um ambiente hostil. Jesus para de ouvir todo mundo e diz: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Você está me entendendo? Tem lugar que você tem que parar de ouvir todo mundo. Você tem que ouvir o que Deus está dizendo. Você não é movido por outra coisa a não ser pela palavra de Deus. E aí Jesus chama alguns homens e diz assim: tire essa pedra. Tirou a pedra, ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Parece que só Lázaro entendeu o que Jesus foi fazer ali. Porque naquele ambiente inteiro era o único que estava morto. Sabe que tem coisas que Jesus não pode fazer em nosso meio porque a gente está vivo demais. João capítulo 5, versículo 25 diz assim: virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe que tem lugares que Deus espera a gente morrer para que a gente possa ouvir o que Ele está dizendo. Então, se você não morreu bem morrido ainda, eu vou te dar uma receita. Se arrependa. Se arrependa pelo seu pecado, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado da sua cidade. Faça um altar de oração na sua casa. Peça perdão pela corrupção da nossa nação, pela pedofilia. Peça perdão pelo crime, pelo tráfico. Peça perdão, irmãos. Para quê? Porque daí você vai gerando no seu coração um lugar de quebrantamento, não de julgamento. Você vai derrubando todos os tribunais
Porque a forma que você começa a amar alguém que você não ama é você começar a orar por ela. Porque na oração somos todos um. Não terá unidade sem oração. Não terá avivamento sem oração. Não terá. Então crie no seu coração um lugar para que Deus possa quebrantar você. E ele chega em Betânia, ninguém entende nada. Discípulos murmurando, as irmãs de Lázaro incrédulas, Tomé murmurando atrás, que vai morrer também? Os fariseus lá murmurando, julgando o amor de Jesus sobre Lázaro. Jesus, ele olha para o céu e diz: Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Chama alguém e tira a pedra. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque eu estou falando aqui, ninguém está entendendo nada. Quem sabe você entende o que eu quero. Enquanto você estiver vivo, distraído, se ocupando com coisas que não são prioridades para você. Mas eu tenho meu trabalho. Você tem Deus, que é a prioridade da sua vida, que te criou, que te formou, que te buscará, que te preparará para reinar com Ele. Ele é a prioridade, é Ele que tem que ser visto como prioridade. Não faça nada que te roube de Deus. Amém? Não faça nada que te roube da presença de Deus. Aí ele tirou a pedra. Aí Lázaro saiu com as mãos enfaixadas, com os pés enfaixados, com o rosto enfaixado. Aí Jesus chama as pessoas e diz assim: desatai e deixe-o ir. Irmãos, num processo de ressurreição, nós vamos precisar de homens e mulheres fortes para que tire a pedra. Nós vamos precisar de homens e mulheres convictos que tire a pedra, que tire a pedra da frente, que arranque a pedra da frente. Mas depois da ressurreição, nós vamos precisar de homens e mulheres de toques, pessoas que não tenham medo de tocar nos outros. E quer saber, um judeu não toca no morto. A lei em Levítico diz que eles não deveriam tocar em nada morto. Para você tocar no morto, você tem que acreditar que ele ressuscitou. Por isso nós precisamos da nossa geração de homens e mulheres que desatem pessoas. Mas só vai desatar pessoas quem acredita que elas podem ressuscitar, que elas podem ser transformadas. Porque se você anula a transformação das pessoas, você está dizendo que nem você foi transformado. Porque para mim o desejo de ver uma pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo, para mim o símbolo de que uma pessoa foi realmente salva é o desejo que ela tem de salvar os outros. Para mim, olhar para uma pessoa e saber, poxa, essa pessoa aí, ela foi curada, é o desejo que ela tem de curar os outros. Todos podem ser transformados pela cruz. Por isso que ninguém se converteu antes da cruz. Se você olhar para Marcos 4, me falta o versículo agora, eu acho que é 31, 32, está na Bíblia. Jesus pregava e depois chamava os discípulos, e eles diziam assim: por que para nós o Senhor fala por parábolas? E ele disse: e para eles você prega. Ele disse: para vocês eu falo por parábolas, para eles não, porque eu não quero que eles ouçam, eu quero que eles ouçam e não entendam, e não se arrependam, e não se convertam dos seus pecados. Aí você pergunta: como? O Deus está dizendo que Jesus estava pregando para ninguém se converter? Porque ninguém poderia se converter antes da cruz. Ninguém se converteu antes da cruz. Por isso que os discípulos abandonaram Jesus. E eles só se converteram depois da cruz. Por isso que ele disse: eu prego para que eles ouvindo não ouçam, e não entendam, e não se arrependam dos seus pecados, e não sejam perdoados seus pecados. Eles não poderiam se arrepender antes da cruz. Eles não poderiam
ser salvos antes da cruz. Porque quem é salvo sem cruz só é salvo e só vive atrás do benefício. Mas quem é salvo com cruz sabe o que precisou para ser salvo, sabe o valor do sangue, sabe o valor da morte, sabe o valor da vida. Por isso, não pregue, não viva um evangelho sem cruz. Deus não me chamou para assistir a crucificação, Deus me chamou para ser crucificado com Ele. Ele me chamou para ser crucificado com Ele. Então essa geração não precisa somente de homens de forças, mas de homens de toques, que acreditam que o corpo ressuscitou, que queiram desatar os ressuscitados e deixai-o ir. E se você virar a página assim no capítulo 12 de João, está com a Bíblia aberta em João 11, agora abra a Bíblia em João 12. João 12, versículo 9 diz assim: uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Pronto, o homem que estava morto agora virou testemunha, está testemunhando. E aí, olha aqui, os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. O cara acabou de ressuscitar. Pois por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Moral da história: peraí, eu acredito que na perseguição, aí é uma coisa minha, uma imaginação santificada. O que é uma imaginação santificada? É você imagina, mas não aconteceu, tá? É só na sua cabeça. Uma imaginação santificada, como diz o meu amigo Djalma Toledo. Eu imagino assim, que Judas na perseguição deve ter pensado: puxa, Jesus deveria ter deixado eu morto, né? Porque eu já estava morto mesmo. Eu já tinha morrido de morte morrida, agora eu vou ser morto de morte matada. Mas não, querido, eles iam a Betânia para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Lázaro estava na mesa agora testemunhando, contando o caos, contando o que Jesus fez nele, não o que Jesus deu para ele, mas o que Jesus fez nele. Ele mudou a minha vida. Eu era morto, eu estou vivo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto e ressuscitei. O carro, a casa, a fama, o relógio abençoado, o carro abençoado, né? O sucesso, tudo isso, irmão, é o extrato do que Ele fez em você. É muito mais importante do que Ele faz para você. É muito mais importante, mas a igreja parece que não percebe isso. Conte para as pessoas o que Jesus fez na tua vida, em vez de contar suas mazelas. Conte para as pessoas: eu estava morto e ressuscitei. Eu estava destruído, meu casamento estava pelo um fio, Jesus nos transformou. O meu filho estava nas drogas, Jesus teve que prendê-lo, ele foi preso, mas depois ele foi salvo. Hoje ele está testemunhando, pregando o evangelho. Conte as coisas boas que Jesus fez na sua vida. Mas eu não tenho nada para contar, Jesus não fez nada. Quem sabe que você não morreu ainda? Ele está esperando você morrer para poder fazer algo. Porque para te dar presentes, Ele não precisa te matar. Para te dar presentes, Ele não precisa te matar. Por isso que as filas da bênção são maiores do que as filas do mártir. Para te dar bênção, Ele não precisa te matar, mas para te tornar uma testemunha viva, Ele precisa te matar. Para você não permitir que a fama te roube as canções que Ele te deu, para que você não permita que a fama te roube das mensagens que Ele te deu,
para que você não permita que a fama, que o sucesso, que os aplausos embriaguem você. Você precisa estar morto. Por isso ele diz: vós sois minha testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra testemunha ali, ela vem da palavra martus, que é a mesma palavra para mártires. Quando ele diz vós sois minha testemunha, ele está dizendo: você é meu mártir, que eu vou te matar, e depois de eu ressuscitar você vai ser transformado, e vão querer te matar de novo. Fica tranquilo, eu vou livrar você da morte, amém, mas vão querer te matar de novo. Fica tranquilo. Para te dar presentes, guarde isso. Escreva isso e guarde isso para você. Para te dar presentes e te dar bênção, Deus não precisa te matar. Mas para você ser transformado numa testemunha viva, você precisa morrer sim. Senão você vai roubar a sua glória, você vai tocar no que é dele. E sabe qual é o problema? É que a gente pensa que pronto, agora eu já matei a minha velha natureza. Matei. Estou 20 anos no Evangelho. Genilson. Olha o nome difícil, Jesus. Estou 20 anos no Evangelho, estou curado. Você nunca vai morrer de vez até Jesus voltar. Por isso que ele diz que a carne ela tem que ser mortificada. É uma morte diária. Você tem que matar ela todo dia. Todo dia Paulo diz: eu esmurro a minha carne, reduzo ela à servidão. Todo dia eu esmurro a minha carne, eu reduzo ela à servidão. Eu dou uma voz de comando para ela, eu digo: obedeça, 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 obedeça. Você vai ter que ouvir Jesus, não prazer. Disso nós vamos falar para frente ainda nos próximos dias. Então, Deus precisa de homens e mulheres para ajudar pessoas a ressuscitar, para desatar pessoas que foram ressuscitadas por Ele. Tem gente que está na igreja, mas ainda está atado nos seus pecados do passado, nas suas emoções que foram feridas, nos sentidos da alma que estão equivocados. Pessoas que foram abusadas, tocadas, invadidas, largadas, abandonadas. Pessoas tristes, feridas, que estão querendo curar os outros. Como? Não pode. Você vai produzir sementes segundo a sua espécie. Por isso você tem que estar curado, transformado, liberto. Você tem que ser um homem de toque. Não, mas eu arranco, eu tiro a pedra ressuscita. Tira a pedra, o Lázaro vem para fora, mas você precisa desatar. E você quer saber? Você só desata se você não tiver atado. Você só desamarra se você não tiver amarrado. Você só dá vida. Sabe o que é soltar as mãos de Lázaro? É deixar ele funcionar. Deixa as pessoas funcionarem se elas estão debaixo da graça de Deus. Sabe o que é soltar os pés? É deixar ir. Sabe o que é tirar a venda dos olhos? É deixar as pessoas enxergarem. Desatar e deixar ir. Porque tem gente que desata, mas ata a pessoa em si. A pessoa torna a sua codependência. Eu tenho que ter alguém atado em mim, me elogiando, me reconhecendo que foi eu que fiz. Não, irmãos. Isso é tão usurpador como abusar de uma pessoa. Desate e deixe ir. Deixe que testemunhe. Deixe que se assentem à mesa com Jesus. Seja livre das pessoas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Ele diz: embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que eu só consigo servir uma pessoa se eu for livre dela. Livre da crítica e livre do elogio. Porque senão eu só consigo servir quem me elogia. E eu
abandono quem me critica, abandono quem me ataca. Sabe o que o seu Jesus fez? Sabe o que o seu pai fez? Ele não só amou os que mataram o seu filho, como o adotou também como filho. Não tente ensinar sobre amor sem ter experimentado. Não tente discipular pessoas se você não é discipulado. Não tente marcar pessoas com a glória de Deus se você não foi marcado com a glória de Deus. Estou te dando um conselho de amigo. Arrependa-se. Peça perdão para Deus. Deus, eu quero te pedir perdão. Te pedir perdão pelo pecado do Brasil. Nós estamos debaixo, irmãos, de ataques. O Brasil, o mundo está debaixo de um ataque severo. E tudo que Deus quer é que nós já estivéssemos queimando. E tudo que Deus queria é que a gente já tivesse aceso. E não reclamando da vida, não reclamando das coisas que nós perdemos. Porque nós não perdemos nada. Perder para Deus não é perder. Muitos querem fazer o que é certo, mas aprenderam o errado. Então, quer um conselho de amigo? Chega de dar diagnóstico da igreja. Não vá para a internet dar diagnóstico da igreja, de pessoas. Chega de diagnóstico. Nós precisamos de homens de soluções, que desatem as pessoas. Homens de curas, homens curados, mulheres curadas. Amém? Mulheres curadas. Não amarguradas, mas curadas. Aleluia, aleluia. Ah, mas eu fui ferida no casamento. Casa com Jesus. Amém? Fica aí. Chega de gente amargurada com o microfone na mão, meu povo. Chega. Jesus está chamando a gente para exalar. Jesus está chamando a gente, escuta. Jesus está chamando a gente para esbanjar alegria. No meio de um caos. Imagina, José está dentro da cadeia. O Zé está dentro da cadeia lá no Egito. Caminhando eu vou para Canaã. Aí ele passa por um padeiro e um copeiro. Ele olha para os dois e diz: por que vocês estão tristes? Eles estavam presos. Ele diz: por que os semblantes de vocês estão caídos? Não é o ambiente que te forma, querido. É você que forma o ambiente. É você que dá vida para o ambiente. Essa pandemia não pode apagar a sua fé, apagar a lâmpada de Deus que está acesa aí dentro. Não deixe apagar o pavio que fumega. Abana ele, entra para dentro do seu quarto, vai buscar Deus, vai aquecer o seu coração de fé e de amor. Vai servir pessoas. Tem pessoas passando necessidade. Essa semana eu atendi uma senhora aqui, uma senhora que não congrega aqui conosco na igreja. Eu fui para casa chorando. Embarquei no meu carro e fui chorando para casa. Uma senhora idosa que mora sozinha, com uma filha doente, com esquizofrenia, que tem 2 crianças, que o marido foi embora. A avó cuida dos 2 netinhos e da filha doente, mora numa casinha caindo. Ela diz: pastor, com o vento ficou pior. Eu estou organizando aqui uma turma para ir lá fazer uma casa nova para ela. Ela disse: pastor, tem dia que a gente não tem o que comer. Eu ganhei um salário mínimo. Eu disse: Deus, eu peguei o que eu tinha no bolso. Disse: dei uma oferta para ela. Ela começou a chorar dentro do meu escritório. Eu fiquei sem jeito, chamei ela. Não estou falando para você achar que eu sou bonzinho. É porque não tem coragem de reclamar. Tem gente passando muito mais dificuldade do que a gente. E ela só queria que se eu ajudasse a vender a casa dela, porque ela quer ir embora para São Paulo, que lá tem um neto, que aí o neto pode cuidar dela, para o neto cuidar dela, para ela poder cuidar das crianças. Só isso, gente. Parece que a igreja pagou o pavio que fumega. Eu estava assistindo um vídeo essa semana do Vagão. É um cara que eu gosto muito de assistir na internet. Um cara muito sóbrio.
Nós precisamos de homens sóbrios nesses dias, homens que têm esperança nos outros, mulheres que têm esperança em outros, sabe? Pessoas que acreditam que as pessoas podem mudar de vida. E eu gosto muito do Vagão. Ele fez um vídeo com uma pedra na mão, dizendo: gente, vamos soltar as pedras. Nós vamos chegar aonde com isso, gente? Vamos se amar, vamos ajudar as pessoas, ajudar quem merece e ajudar quem precisa. Como a igreja do Senhor Jesus quer um avivamento, e se o avivamento vem, o avivamento não pode vir, porque se ele vier, ele denuncia que ela está desviada. Não virá um avivamento sem um batismo de arrependimento. E agora não sou eu que tenho que dizer: te arrepende. Não, quem tem que se arrepender sou eu. Jesus nunca censurou alguém com a sua santidade. Jesus censurava as pessoas com o seu amor. As pessoas se sentiam tão constrangidas do lado do amor de Jesus, que elas queriam o que ele tinha. Não censure os outros com a sua religião evangélica. Não censure os outros com a sua santidade, a sua pseudo-santidade, que tem está mais para orgulho religioso do que para santidade. Não existe santidade sem o Espírito Santo, irmãos, convencendo você diariamente do pecado. Então creia nisso, por favor. Creia nisso. Eu queria pedir que a gente ficasse de joelho um pouquinho nessa cadeira. Você faz isso? Mas só faz se você quiser, senão pode ficar sentado mesmo. Nós vamos orar por 3 minutos e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Pedir: fecha minha boca, Senhor, e abre os meus ouvidos. Fecha minha boca, Senhor, e abre os meus ouvidos. Pessoal da cantina também, fique de joelhos conosco. Você que está em casa, fique de joelhos conosco. Vamos pedir perdão. Senhor, perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não manifestei o teu amor, por todas as vezes que eu não manifestei a tua ternura, o teu amor, Jesus. O Senhor é um Deus que ama. Me ensina a amar, Jesus. Eu não sei amar como o Senhor ama. Eu não sei amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, Jesus. É tão difícil. Perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa, Senhor Deus, se eu toquei na tua glória. Perdoa-nos, Senhor, se fizemos alguma coisa, se eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. O Senhor é o meu Deus, o meu Pai, o meu amigo. Eu estou disposto, Senhor, a morrer por amor a você. O Senhor é o meu Pai, o meu amigo. Espírito Santo, perdão. Perdão por te ofender. Perdão por muitas vezes tomar a frente e não ouvir você. Perdão, Espírito Santo, você é tão doce, tão amigo. Você fez tantas coisas nas nossas vidas. Você é tão parceiro, você está todos os dias comigo. Mas às vezes no calor das emoções, Senhor, eu não paro para te ouvir. Perdão, Espírito Santo. Eu quero ouvir falar de amor. Eu quero ouvir sobre o teu amor. Eu quero andar no teu amor, Senhor. Queima o nosso coração com amor, Senhor. Queima o nosso coração com santidade. Perdoa nossos pecados, Senhor. Levanta uma igreja de arrependimento. Soltamos as pedras das nossas mãos, Senhor. Soltamos, a nossa reputação já está destruída. Não temos reputação, Senhor. Eu só quero você, Jesus. Eu só quero você. Sim, Deus. Perdão, Senhor.
priorize a sua presença. Certamente nós vamos viver o que Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor por esse dia. Quero louvar o Senhor por esse tempo. Quero agradecer ao Senhor por esta casa. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos, criando os meus filhos, com minha esposa, vendo as nossas netas correr. Obrigado pelo privilégio, Deus, de estar aqui com os meus irmãos. Pessoas que batizamos e agora estamos casando, alguns já estamos até apresentando seus filhos. Obrigado, Senhor, por essa história tão linda de amor que o Senhor tem nos dado aqui. Obrigado por esta casa. Que teu nome seja glorificado, a Deus. Seja exaltado em nome de Jesus.